Tarde. Entrevista. Estamos no mês de conscientização do autismo e, apesar de ser um assunto atualmente bastante comentado, ainda existem muitas dúvidas a respeito do diagnóstico, tratamento e inclusão das pessoas com autismo. Para esclarecer, tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio da Cidade FM a psicóloga clínica e analista bioenergética e mestre em psicologia, Rebeca Breiner. Rebeca, seja bem-vinda aqui à Cidade FM. E eu gostaria de começar perguntando o seguinte, A gente, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito sobre comportamento, aí entra autismo, entra TDAH, e as pessoas dizem, será que isso sempre existiu ou era subnotificado, E agora que a gente consegue falar melhor? Eu queria saber a sua opinião, o que é que acontece, E que bom que a gente está falando mais sobre o assunto, Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Renata e Vitor. Eu os saúdo hoje no dia do jornalista e da jornalista, Obrigada. E agradeço pelo trabalho importante diariamente. O mês de abril, para mim, vira mais uma bandeira, de lutas. Eu sou uma mãe atípica. Eu tenho um filho dentro do espectro autista, no nível 1 de suporte. E, enquanto profissional da psicologia, eu me disponho a estar nesses lugares para a gente desmistificar um pouco sobre o próprio espectro, Na verdade, o número de diagnósticos aumenta graças à ciência mesmo, Graças ao ativismo de muitas pessoas dentro do espectro. Não são números que estão maiores agora, O autismo, o TDAH, eles sempre existiram, mas antes não existia o próprio diagnóstico, o próprio aprofundamento dentro da temática em saúde mental, que a gente ainda vem ampliando nos últimos tempos, Ainda não estamos falando sobre saúde mental devidamente ou financiando a saúde mental a nível de gestão pública devidamente, mas já estamos nos aprofundando, tornando o assunto um assunto de fácil acesso, Garantindo os direitos, e isso já vem nos ajudando muito na desmistificação, na desestigmatização dessas pessoas. Rebeca, a gente tem falado bastante sobre o diagnóstico precoce e as dificuldades para isso. Como psicóloga, o que você pode falar para a gente sobre essa dificuldade? Por que existe a dificuldade de diagnosticar precocemente o autismo, por exemplo? A gente tem que ter um cuidado, Porque, ao mesmo tempo que os diagnósticos estão mais acessíveis, estão sendo feitos com mais critério, os profissionais estão mais habilitados para isso, há também um contexto mercadológico e lucrativo, considerando o TEA nesse momento. Então, a gente precisa ter atenção, porque, enquanto serviço público, as gestões públicas precisam facilitar o acesso, a uma equipe multidisciplinar, seja com neuropediatra, com psiquiatra infantil, com psicóloga apropriada, habilitada para estar ali, terapeutas ocupacionais e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter atenção para não patologização constante que vem acontecendo também, E o índice alto de diagnósticos equivocados. Ou seja, então, ao mesmo tempo que a gente tem um avanço a nível de diagnóstico precoce, a gente tem mesmo com o avanço, a gente tem ainda certas dificuldades, principalmente quando a gente faz os recortes sociais, nos serviços públicos, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a banalização do próprio diagnóstico. Então, estar atento, procurar o serviço adequado, avaliar os profissionais se são, de fato, capacitados para tal, não desesperar no diagnóstico, para que a gente não tome, enquanto pais, decisões equivocadas, precoces de antemão, achando que é uma doença. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Não há cura para o que não é doença. Não é uma doença. É uma maneira de existir, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que a gente precisa é de uma sociedade mais inclusiva, não necessariamente de adaptação, não adaptativa a uma sociedade que, inclusive, nem contesta muito, nem aceita muito as divergências. Então, ao mesmo tempo, Vitor, que a gente tem esse avanço a nível de entendimento, de diagnóstico, a gente precisa ter essa cautela
para não nos equivocarmos, né, num diagnóstico, nos anteciparmos e não deixar de considerar a subjetividade de cada pessoa, né, que vive dentro do espectro. Rebeca, você falou aí, né, sobre a importância de procurar profissionais capacitados para ter o diagnóstico correto, até mesmo uma segunda opinião, mas o que a gente sabe, principalmente no serviço público, é que a realidade é bem difícil. Aqui em Caruaru, para uma criança, um adolescente ter acesso a um neuropediatra, por exemplo, a um psiquiatra, é 1 ano. Né? E a gente frequentemente recebe queixas de mães que ou as crianças estão sendo medicadas, mas aí estão tendo crises e a medicação já não é suficiente, ela não consegue ter acesso ao psicólogo, né, às terapias, ao atendimento multidisciplinar. E o que dizer, né, para essas mães? Poxa, eu quero ajudar meu filho e você, como mãe atípica, sabe o quanto isso mexe em toda a rotina de todas as pessoas, né, do seio familiar. E o que dizer para essas mães, principalmente para acolher, porque não é fácil. Verdade. A nível de rede municipal, Caruaru tem um déficit, né? Porque nós temos o mesmo desenho de rede de atenção psicossocial que tínhamos há mais de 1 década atrás, né? Com a inclusão de muito poucos equipamentos de saúde e que não acolhem quase 400 mil pessoas, né, dentro da cidade. Em 2019, o número de crianças autistas, eu estou falando aqui de crianças e adolescentes, hein, gente? Sem considerar aqui o recorte que tem acontecido atualmente, que é o diagnóstico tardio. Né, que vem acontecendo muito entre adultos, né, jovens adultos e adultos mais velhos também. Então, e aí a gente nem fala, né, porque aí para esse público, que são os adultos, a gente nem tem dentro da rede um trabalho específico, né, voltado para tal. Então, para crianças e adolescentes, a rede de atenção psicossocial ainda é a mesma, né? E a demanda de pessoas, né, procurando serviços de saúde mental, ela triplicou desde a pandemia. Seja pelas questões, né, psíquicas, emocionais, sejam pelas questões de deficiência, de neurodivergência e tudo mais. Então, a rede ainda atua de forma insuficiente. Né, para essas mães, o que a gente pode garantir, né, o que a gente pode pleitear junto a elas, né, que existem muitos coletivos e muitas autoridades, inclusive, inseridas na luta pela garantia dos direitos. Né. Nós temos leis já hoje com muito avanço, mas que deveriam, né, ser mais efetivas, mas que garantem o acesso dessas pessoas, das pessoas no espectro, aos serviços. E é triste porque a gente ainda tem que brigar muito, e isso também se enquadra no universo privado da saúde, Renata, infelizmente, assim. Sim. Então, né, até dentro dos próprios planos de saúde, né, a fila é grande, a demora para o retorno, né, para a marcação desse atendimento. Esses dias eu estava pensando nisso, caramba, é um mês de conscientização, né? A gente está indo para os espaços falar disso, e na prática isso ainda está tão difícil de ser garantido. O básico, né? O básico, o acesso, né, a um atendimento que contemple a subjetividade da criança, que seja inclusivo, que faça o recorte social, né, de interseccionalidade. Ainda são tantas as nuances assim, que precisam ser aprimoradas, né? E a nível social mesmo também, no entendimento das pessoas. Então, cada vez que a gente tiver chance de ocupar um espaço como esse, Renata, para a gente, né, falar com as mães, para a gente, né, tirar um pouco esse receio, possibilitar um acesso ao próprio diálogo mesmo, ao entendimento, né? Pegar na mão mesmo para dizer, tu vai por aqui, tem esse serviço, tem um serviço... aqui tem um serviço que é dos direitos humanos, né? O Centro Integrado dos Direitos Humanos, que possibilita a retirada da carteira de identidade, né, da criança, da pessoa com autismo. Ali mesmo eles... O cordãozinho. Isso, o cordãozinho. Crachá, né? Esse é um serviço municipal, inclusive. Né, que possibilita ali já diálogo, troca com outras mães, né, orientações sobre caminhos que possam ser percorridos para a garantia desses direitos. Então, penso que é preciso horizontalizar mais esse tipo de serviço, né, de comunicação, ampliar esse tipo de comunicação e acessibilizar. Ainda não temos isso como garantia para a maioria de nós. A gente está falando, Vitor, sobre o acesso aos profissionais. Fora o dia a dia, né? Enfim, aos serviços, a um profissional na escola para acompanhar, e o olhar da sociedade é diferente. Essa questão da identificação, algumas pessoas não queriam usar porque
Enfim, mas ela é importante para até que o outro olhe com empatia, né? Quando você vê ali uma mãe, um pai, uma avó com a criança atípica, assim, você precisa saber que aquele contexto ali, ele precisa um pouco mais de sensibilidade, né? Verdade. E aí, quando você fala muito da sociedade, eu acho que a gente precisa fazer mesmo um trabalho de psicoeducação, porque a gente ainda tem uma sociedade muito capacitista, né? A gente fala aqui dos serviços de saúde, mas é claro que a gente tem uma dificuldade na inclusão dessas pessoas dentro das escolas ainda, né? Existem ainda muitas escolas públicas ou privadas que veem a pessoa com autismo como um fardo, como presume-se que não se tem habilidade necessária para estar em sala de aula. E, assim, o espectro é tão diverso, né? Eu acho que a essência do espectro é ser diversificada, né? É ser da diversidade. Então, dentro do espectro existem pessoas com altas habilidades, pessoas que dependem mais, pessoas que dependem menos de um contexto, né? Então, eu falo da visão da sociedade que vai se refletir na escola, né? Nos serviços de saúde e tudo mais. Então, humanizar essas pessoas é muito importante, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista com um psicólogo autista, e aqui eu também quero aproveitar para saudar minhas amigas psicólogas que estão no espectro, meus amigos psicólogos que estão no espectro também, amigas mães, sabe? Eu acho que estamos tão próximos aqui, né, para falar sobre isso. Eles falam sobre a questão da desumanização dessa figura, né, dessa pessoa, como sendo um ser mítico, né, e a coisa do anjo, o anjo azul. Não são seres míticos, são pessoas, são humanos, né, erram, mentem, vivenciam os afetos da forma humana, né? Então, trazer essas pessoas para... Isso também é ser capacitista, né? Quando a gente acha que são especiais, que precisam... Eles precisam, obviamente, de um olhar empático, né? É óbvio que sim, né? A gente está falando de capacitismo, é óbvio que a gente precisa de empatia. Mas é saber que eles estão aqui, são pessoas com direitos garantidos, que a gente pode falar, né, horizontalmente, né, de uma pessoa para outra. A gente não precisa infantilizar essas pessoas, né? Então, acho que são muitas as nuances do que a gente precisa fazer ainda enquanto sociedade para que se reflita no acesso aos serviços, né, educação, saúde, assistência social e tudo mais. Muito bem, conversamos com a Rebeca Breiner, que é psicóloga clínica, falamos aqui sobre autismo, uma conversa muito legal, super importante, que esperamos, Rebeca, ter a oportunidade de trazer você de volta aqui para a gente ampliar um pouco mais essa discussão. Obrigado pela disponibilidade, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente, um bom dia e uma boa semana a todas e todos. Manhã Cidade. Entrevista.